E aí, chefe? Você sabe que existem problemas e problemas? E saber diferenciá-las vai fazer você ter mais resultados na sua empresa? Quer saber mais? Então assista a este vídeo. Este é o programa Gestor Valioso. E neste programa eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar indispensável e a dobrar o seu salário. E o meu nome é Ademar. E eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou te falar sobre os tipos de problemas em uma fábrica, os problemas pontuais e os problemas sistêmicos. O problema pontual é aquele problema que ocorreu naquele momento, pela primeira vez e uma única vez. Ele se torna uma prioridade para a empresa se ela é um problema considerado grave e que possa comprometer os negócios da empresa. Em uma empresa, ocorrem problemas pontuais todo dia, a todo momento, então, devemos avaliar se ela é uma prioridade para ser resolvida imediatamente ou se ela não é uma prioridade agora. É importante ter uma regra clara definindo o que é um problema grave dentro da empresa. Senão, fica à mercê da interpretação de cada um e, com isso, cada um vai julgar de uma forma diferente se aquele problema é grave ou não. Por exemplo, a definição de um problema grave pode ser aquele problema que para a linha de produção. Este é só um exemplo e ele deve ser adequado para a realidade da sua empresa. E agora, o que é um problema sistêmico? O problema sistêmico são aqueles problemas que acontecem no dia a dia, que a primeiro momento, cada um dos problemas isoladamente, podem não estarem comprometendo o negócio da empresa, mas que se somado todas as vezes que o problema acontece, ele tem um grande impacto no resultado da empresa. Em uma das empresas que eu trabalhei, tinha uma linha que parava 2 minutos todos os dias devido a um sensor que saía fora de posição. E o sensor saía fora de posição por um simples motivo. O parafuso que segurava o sensor ficava frouxo devido à vibração da máquina. E toda vez que acontecia isso, ia lá uma pessoa da manutenção apertar os parafusos da máquina e a máquina voltava a funcionar. Simples assim. E no dia só parava 2 minutos. Mas isso acontecia quase todos os dias, e se for contar durante um mês, ele contribuía com mais de 40 minutos de parada de linha, simplesmente por parafuso solto. Assim, em uma empresa sem o devido direcionamento, os colaboradores resolvem somente os problemas pontuais de uma forma bem superficial. É claro que é importante resolver os problemas pontuais, mas devemos focar naqueles que podem comprometer os negócios da empresa, ou seja, aqueles problemas graves ou importantes. Mas continuar resolvendo os problemas pontuais que não comprometem o negócio da empresa, isso não é eficiente, pode acabar não trazendo o resultado que você espera e acabar desperdiçando recursos valiosos da empresa, como dinheiro, mão de obra e tempo. Mas por que as pessoas perdem tempo resolvendo os problemas pontuais? Porque ao resolver problemas pontuais, nos faz parecer que estamos trabalhando. Faz parecer que estamos fazendo jus ao nosso salário. Porque se eu disser que eu estava resolvendo um problema tal, que aconteceu agora, há pouco tempo, as pessoas vão lembrar e as pessoas vão me avaliar positivamente. E também porque dá muito mais trabalho atacar um problema sistêmico. Mas vamos analisar este tema mais profundamente. Vamos falar primeiro sobre um problema pontual de baixa importância para a empresa. Vamos supor que acabou de ocorrer um problema em que o pino não encaixava na peça. Somente um caso que aconteceu, uma única peça. A peça foi separada e a linha seguiu com a sua produção sem maiores problemas. E esta peça reprovada foi enviada para a engenharia para análise. Ao analisar a peça, dimensionamos a peça e não foi encontrado nada de errado. E também foi analisado o processo. Mas como esse problema foi pontual e o problema não está acontecendo mais na linha, então não consegue ver nada de diferente na linha. Então, no final das contas, não dá para saber de fato o que aconteceu para acontecer este único problema. E se alguém for tomar uma ação, uma contramedida agora, vai ser baseada no eu acho que, pois como não está mais acontecendo e não temos evidência do porquê o problema realmente aconteceu, a ação não vai ser baseada em fatos, mas vai ser baseada em achismos.
Mas vamos supor que, mesmo assim, o engenheiro executa uma contramedida na linha, para que o problema não ocorra mais, baseada nesses achismos. Resumo dessa história: a empresa gastou o tempo de uma pessoa que ficou analisando todo este problema, da outra pessoa que ajudou a medir a peça, das pessoas que pensaram ou trabalharam na contramedida na linha e gastou dinheiro fazendo essa contramedida na linha. Tudo às cegas, sem saber se vai ter efeito para resolver um problema que aconteceu somente uma vez. Pense na relação entre o mérito e o custo dessa atividade, ou seja, o quanto de recursos que foram gastos dividido pela quantidade de peças reprovadas que este problema causou. E se a gente for falar de metas da empresa, resolver este problema ajudou você, gestor, a chegar mais próximo da meta? Eu sinto muito informar, mas na grande maioria das vezes, não ajudou. Mas agora vamos imaginar um problema sistêmico. Para conseguir achar um problema sistêmico, devemos começar pelos indicadores da empresa. Qual é o indicador que está pior? Aquele que o desvio em relação à meta está mais afastada. Para efeito de exemplos, vamos dizer que é a produtividade que é o indicador que está pior na minha empresa, com 23% de desvio em relação à meta. Mas eu preciso entender por que a produtividade está pior, pois ao falarmos em produtividade em uma empresa, ele é um assunto muito abrangente. Existem muitos outros fatores que influenciam na produtividade. É preciso diminuir o tamanho do problema para que eu consiga resolver ele, e isso se chama estratificação. Vamos dizer que ao estratificar a fábrica, eu sei que eu tenho 8 linhas de produção na minha empresa. E eu preciso saber a produtividade de cada uma das 8 linhas. E eu tenho esses dados. E eu sei que a linha 6 é a pior de todas, com 32% de desvio em relação à meta. Assim, aqui eu já estratifiquei da fábrica para linhas. E eu descobri que é a linha 6. Isso é estratificação. Agora, eu vou focar os meus esforços, neste momento, na linha 6. Eu preciso estratificar ainda mais através dos dados, para conseguir avaliar, dentro da linha 6, mais detalhes sobre ela. Por exemplo, falando em eficiência, quais foram os motivos e a quantidade de parada da linha 6 em cada uma das operações que compõem ela. Com base nesses dados, eu descobri que 60% das paradas da linha 6 são devido à operação 30, que é a operação de inserção de pino. E eu sei também, através dos dados, que este problema só ocorre em um determinado produto produzido nessa linha. Através dos dados, eu sei que na linha 6, quando ele está produzindo este produto, ele sempre tem este problema de falha de inserção do pino. Então, eu fico na linha acompanhando. Ou atualmente, com a tecnologia, eu deixo câmeras filmando a operação onde ocorre o problema. A vantagem de filmar a operação é que quando o problema ocorre, ele está registrado e você consegue ver quantas vezes você quiser e você consegue ver até em câmera lenta se você quiser, trazendo um melhor entendimento e facilitando a análise em relação ao problema. E agora que eu sei o que aconteceu, eu consigo traçar uma meta e partir para a contramedida para resolver esse problema. E depois de aplicar a contramedida, eu acompanho para verificar se o problema continua acontecendo. Como antes o problema ocorria com frequência, é fácil verificar se a contramedida foi eficaz ou não. Quais recursos eu utilizei para resolver esse problema sistêmico? Quase a mesma quantidade de recursos de quando eu resolvi aquele problema pontual, pois o problema é similar relacionado à inserção do pino. Mas qual foi o impacto de ter resolvido este problema? No caso do problema sistêmico, eu posso ter acabado com 60% das paradas de linha da linha 6, enquanto no problema pontual, eu posso ter resolvido uma parada de linha com somente uma peça afetada, e ainda sem ter certeza se a contramedida é funcional. Então, qual foi o impacto dessas ações para os indicadores da empresa? No problema sistêmico, eu posso ter eliminado 60% das paradas de linha da linha 6, e com isso, o meu indicador de eficiência da fábrica pode ter melhorado bastante.
Mas no caso do problema pontual de inserção do pino, possivelmente ele não terá nenhum impacto no indicador da fábrica. Então, neste exemplo, qual deles trouxe o maior resultado para a empresa? Qual deles ajudou você a chegar mais próximo das suas metas como um gestor? Resolver o problema pontual ou resolver um problema sistêmico? Então, o que é melhor? Resolver um problema pontual ou resolver um problema sistêmico? É claro que com a repetição dos problemas pontuais, ele se torna sistêmico, mas sem os dados, você não saberá disso. Por exemplo, o parafuso do sensor que se soltava todos os dias. Pode ser que membros diferentes da manutenção apertavam o parafuso todos os dias. Pode ser que seja no primeiro turno, pode ser que seja no segundo turno, pode ser que seja com o operador A, pode ser que seja com o operador B. Então, ninguém tem a noção de que esse parafuso se soltava todos os dias. E 2 minutos de parada de linha por dia não é nada, não chama atenção. Então, se você não tiver os dados, você nunca vai saber que ele acontecia todos os dias. Mas é difícil ter que analisar os dados, dá muito trabalho. Por isso, resolver os problemas pontuais acaba virando uma rotina, porque é muito mais fácil e você consegue mostrar para os outros que você está trabalhando, mas muitas vezes sem conseguir trazer os resultados esperados. E aí, no final do período, você não atinge as suas metas. Assim, nós devemos resolver os problemas pontuais importantes. Mas, se na fábrica eu tenho problemas pontuais importantes quase todos os dias, frequentemente, neste caso, estaremos sempre frequentemente atacando os problemas pontuais. E se um dia o problema pontual não aparecer, o que aí fazemos? A gente faz o que a gente faz todo dia, mantém a rotina. A gente continua atacando os problemas pontuais, mesmo que elas não sejam importantes. Fazer a rotina, isso faz parte da natureza humana, é parte da procrastinação, é parte da tendência do ser humano de economizar energia. Não tem jeito, é a nossa natureza. E aí, você está resolvendo os problemas sistêmicos e está atingindo as suas metas? Ou você está colocando todos os seus esforços para resolver os problemas pontuais e não está atingindo as metas? Comece a resolver os problemas sistematicamente e, com isso, consiga resultados expressivos para a sua empresa e se torne indispensável. E aí, você gostou desse vídeo? Me siga e se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.